Olá pessoal, mais um vídeo no canal importante. Vamos falar de Flamengo que finalizou a preparação para pegar o Peñarol nessa quinta-feira. A bola rola lá no Uruguai, 7 horas da noite, horário de Brasília. Jogo importantíssimo, é o jogo mais importante do Flamengo até o momento. Se passar de fase, obviamente, a semifinal da Libertadores se tornará o jogo mais importante. Mas para chegar à semifinal, o Flamengo precisa passar pelo Peñarol nesse jogo extremamente difícil. E o técnico Tite promete uma mudança no time titular, mas promete também uma mudança na postura tática. A gente vai falar sobre isso aqui no vídeo de agora, porque o Flamengo encerrou a preparação lá no Uruguai e nós temos informações. Temos informações também dos bastidores entre Flamengo e Corinthians. O duelo pela Copa do Brasil, semifinal de Copa do Brasil, já começou nos bastidores. Está rolando uma guerra fria. O Flamengo fez um pedido à CBF, o Corinthians não gostou nem um pouco desse pedido, promete não aceitar esse pedido, mas que pedido é esse? Vou dar um spoiler para vocês, hein? Envolve calendário. O Flamengo sugeriu mudanças no calendário, nos jogos, e a gente vai comentar bastante. Eu quase entrei no assunto. Vamos para as informações. É o seguinte, galera, vou falar logo sobre essa guerra fria dos bastidores entre Flamengo e Corinthians. Ciente de que na próxima data FIFA pode perder 9 jogadores, o Flamengo, para quem não sabe, a próxima data FIFA é em outubro, dia 15 de outubro, por ali, meio de outubro. Então o Flamengo está ciente que pode perder até 9 jogadores na próxima data FIFA. Flamengo, portanto, sugeriu à CBF uma mudança no calendário. O rubro-negro quer inverter as datas dos seus jogos no Brasileirão e também Copa do Brasil. A ideia é jogar o Fla-Flu pelo Brasileirão, obviamente desfalcado, não tem nenhum problema, numa quarta-feira, e enfrentar o Corinthians no domingo pela Copa do Brasil com o time completo. Ou seja, o jogo do Brasileirão, que seria no final de semana, o Flamengo quer antecipar para quarta-feira e quer jogar o jogo contra o Corinthians, que seria no meio da semana pela Copa do Brasil, no final de semana. Vocês entenderam? O Flamengo quer antecipar o seu jogo e o do Corinthians, válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, e com isso o rubro-negro enfrentaria o Fluminense em uma quarta, no dia 16 de outubro, no Maracanã, e o Corinthians receberia o Atlético Paranaense no mesmo dia, só que na Arena Neoquímica, obviamente. Ambos os jogos estão previstos para o fim de semana dos dias 19 e 20. Assim, a partida de volta na semifinal da Copa do Brasil seria realizada no sábado, no dia 19, em São Paulo. Também vale mencionar, isso aqui inclusive está na matéria do GE, isso vale ser dito também, quem publicou primeiro foi o jornalista André Rizek, e eu confirmei essa informação. E a matéria do GE diz o seguinte: se o jogo acontecesse no dia 16, os times jogariam desfalcados por conta das convocações, já que a data FIFA termina no dia 15. Se o duelo fosse marcado para o dia 17, uma quinta-feira, o Corinthians seria obrigado a jogar domingo, no dia 20, pelo Brasileiro, mas tem chance de entrar em campo na terça, dia 22, pela semifinal da Copa Sul-Americana. Eu procurei um dirigente do Flamengo para saber sobre essa informação e ele me confirmou o seguinte: sim, Vini, procede, final de semana versus meio de semana. Já tiraram 12 rodadas de um campeonato do Flamengo, que não afetem 2. Não é justo com a gente. Procurei também um dirigente do Corinthians e esse dirigente do Corinthians me avisou. Mandou a seguinte mensagem: Vene, por favor, não mencione meu nome, mas não vamos aceitar mudar a data do jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Então, começou o duelo entre Flamengo e Corinthians nos bastidores. Isso aí era óbvio. Era óbvio que o Corinthians não ia aceitar. Vene, o que você acha da postura do Corinthians? Gente, sejamos francos. O Corinthians está certo. O Corinthians não está errado. O Corinthians vai aceitar mudar tudo no calendário deles, tendo a oportunidade de pegar um Flamengo desfalcado na semifinal da Copa do Brasil? É óbvio que não, gente. A culpa não é do Corinthians também não, tá? A culpa é do calendário brasileiro. O calendário brasileiro é terrível, é fraco por culpa da CBF. Não é culpa do Flamengo, não é culpa do Corinthians, não é culpa de ninguém. Ah, mas os clubes aceitam. Mentira, não tem isso. Essa informação não procede. Os próprios dirigentes do Flamengo já falaram sobre isso. O calendário é imposto pela CBF. Não tem isso de, clube assina aceitando. Isso não procede.
Isso é uma falácia, uma mentira que inventaram ou alguém recebeu essa informação para, entre aspas, passar pano para a CBF, porque isso não é verdade. O Flamengo solicitou a mudança, a CBF está lá, e o Corinthians já avisou que não vai aceitar, e nós, é óbvio, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E o Flamengo finalizou a preparação para pegar o Peñarol nessa quinta-feira. O último treino, hoje, quarta, pela tarde, aconteceu na Cidade Desportiva LS, que é o centro de treinamento do craque Luiz Soares, que jogou recentemente no Grêmio e atualmente está no Inter Miami, que é clube do nada mais, nada menos, David Beckham. O Flamengo finalizou a preparação lá nesse CT, fica aí a curiosidade. Durante essa atividade, na verdade, antes de começar de fato o treino, a imprensa teve acesso a cerca de 25 minutos ali da atividade. E durante esse período que a imprensa teve acesso, a imprensa pôde observar, e eu vi vídeos de pessoas que estão lá. Um abraço para o Flazoeiro, um abraço para a Coluna do Fla, um abraço para o Paparazzo Rubro-Negro. Eles postaram vários vídeos nas redes sociais deles. E nesses vídeos a gente pôde perceber o Gabigol recebendo um colete, o Wesley também treinando separado. Isso quer dizer que o Gabigol será titular e o Wesley, portanto, está fora da partida? É dúvida? Calma, vou contar para vocês. Não, o Gabigol não será titular. O Tite novamente montou a equipe com aquela escalação que a gente vem mencionando aqui nos últimos dias. Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alexandro na lateral esquerda, Léo Ortiz, Nico de la Cruz, Gerson, Arrascaeta, Gonzalo Plata e Bruno Henrique, portanto, fechando o setor ofensivo. Tem apenas uma mudança aí no time, sai o Pulgar, em relação ao jogo de ida, né, da semana passada, sai o Pulgar e entra o Léo Ortiz. Eu acho que essa mudança está acontecendo até tarde, poderia ter acontecido já no jogo de ida, mas repito, não vou ser engenheiro de obra pronta e dizer que ele deveria entrar na vaga do Pulgar. No jogo passado eu botaria na vaga do De La Cruz por conta de questões físicas, mas agora com o De La Cruz estando muito bem, obrigado, se preparou muito para esse duelo, eu boto sim na vaga do Pulgar. O Léo Ortiz ele tem que ser titular. Hoje é o melhor jogador no meio de campo do Flamengo, pelo menos é o que vive o melhor momento. A Arrascaeta está muito abaixo fisicamente, mas enfim, apesar de ser apenas uma alteração, o Tite vai promover mudanças táticas. Verei que mudanças são essas. A pessoa que me contou pediu para não explanar, até para não dar uma arma ao adversário. Mas eu posso garantir para vocês que sim, Tite e os jogadores preparam mudanças. Mudanças até na postura. Pelo que eu soube dos bastidores do Flamengo, os jogadores estão com sangue nos olhos para vencer esse jogo. Vai vencer? A gente não sabe. É uma missão muito difícil para os jogadores do Flamengo, mas repito, não é impossível, gente. Não é. Olhando time por time, o time do Flamengo é melhor. Muito melhor, inclusive. Mas o Peñarol mostrou aqui no Maracanã que é uma equipe muito bem treinada. Inclusive, veio fazendo bons jogos nas partidas do Campeonato Nacional recentemente. Goleou o Cerro, goleou outros times. Enfim, o Peñarol vive um bom momento. E é um clube extremamente tradicional. Tem muita tradição. Sabe jogar a Conmebol e atuar contra eles, na casa deles, é muito complicado. Missão difícil, mas não impossível. Eu particularmente confio na classificação do Flamengo. Antes de mais nada, o Tite tem que se preocupar com o setor defensivo. Se preocupando com o setor defensivo, o Flamengo não tomando do gol, é meio caminho andado. Beleza, galera? Não deixe de se inscrever no canal também, ativa a notificação, compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas e vão fazer o canal crescer cada vez mais, tá? Conto com a ajuda de vocês. Agora eu vou assistir ao jogo do Fluminense contra o Atlético Mineiro. Vou dar um palpite. Eu acho que o Atlético Mineiro passa e no jogo do Botafogo eu acho que o Botafogo passa. E vocês? Tamo junto! Para completar o pedido inusitado do Flamengo, a CBF, algo que incomoda ou atinge Corinthians, Atlético Mineiro, Fluminense, entre outros. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Tomara que a gente consiga chegar logo a 1.400.000 inscritos por aqui. Preciso falar agora sobre um pedido inusitado da diretoria do Flamengo. Segundo André Rizek, apresentador de programa de TV no Sport TV,
presidente Rodolfo Landim procurou a CBF sugerindo mudanças no calendário. Tudo para que Corinthians e Flamengo possam fazer o jogo de volta da Copa do Brasil de fase semifinal sem os desfalques da seleção ou das seleções por causa da data FIFA. O grande problema é o seguinte: até agora a CBF não anunciou as datas dos jogos nem de ida nem de volta das semifinais. No meio da partida de ida e da de volta, há a data FIFA. E a data FIFA termina em 15 de outubro, uma terça-feira. Os jogos de semifinais precisariam acontecer na quarta 16 e na quinta 17. O natural seria que Flamengo e Corinthians disputassem o jogo na quinta para que existisse um período de 48 horas entre os jogos das seleções na América do Sul e essa partida de quinta-feira. O Flamengo entende que o melhor cenário seria antecipar jogos do Campeonato Brasileiro para 16 de outubro, durante ou dia seguinte à data FIFA, realizando no sábado, no dia 19, mais distante da data FIFA, o segundo confronto decisivo entre Corinthians e Flamengo, o jogo marcado para a Neoquímica Arena. O problema é que isso afetaria outros times, como por exemplo o Fluminense, adversário do Flamengo, no jogo marcado para o final de semana de 19 e 20 de outubro, e o Atlético Mineiro, rival do Corinthians, também na mesma data. Se o projeto, a ideia do Flamengo vingasse, Corinthians e Atlético Mineiro, Flamengo e Fluminense se enfrentariam em 16 de outubro, permitindo... Não é Atlético Mineiro não, é Atlético Paranaense, tá? Então onde você ouviu o Galo, escute CAP. Só para vocês entenderem, a partida entre Corinthians e Flamengo aconteceria no dia 19 de outubro, num sábado, com a antecipação de 2 jogos do Brasileiro para o meio de semana. Duvido que essa história vinque. Corinthians tem visto o Campeonato Brasileiro como prioridade. Acho que Atlético Paranaense e Fluminense também não vão ter interesse em jogar de forma antecipada. Mas já gostaria de saber a sua opinião. Você concorda, discorda? O que você pensa sobre o tema? Usa o espaço para comentário. Fechado? Vambora, gente! Teve Aeroflá também, hein, Benê? Aí, comprei o biso. Comprou? Comprei. É preto ou branco? Tricolor dessa vez. Estilo napolitano. Amanhã a gente traz. Ou pra presentear ou pra comer. Tá nessa também, né? Não. Ele jamais vai estar Jamais. nessa. Jamais. Eu já lavei um presente que eu tenho lá em casa. Tá lavadinho. Cuidado. É um presente bonito. Tá guardado. Eu gosto. É amarelo e preto. Amarelo, né? E Eu preto. imaginei. Deve Mas ser a tá camisa do guardado. Wolverhampton. E isso não é nem a metade. Isso não é nem a metade do que estão preparando. Ai, meu Deus do céu. Tá fica nervoso, sabendo. Benê? Bastante. Olha, teve Aeroflá também aí no desembarque do Flamengo pro Uruguai, hein? O rubro-negro precisa reverter o placar contra o Peñarol. Esse jogo é amanhã, tá bom? Do Flamengo fora de casa. Rodou. Eles são sempre os primeiros a chegar. Se tem Aeroflá, não podem faltar Jorge Jesus, Chapolin e o Homem de Ferro rubro-negro. A gente não quer saber, a gente quer apoiar o plantel. Por quê? Ora, pois, queremos o Tetra, gente, a gente quer o Tetra. Tite, tá na hora de tirar essa bronca com o Gabigol. Vamos deixar o craque jogar, Tite, entendeu? Vamos deixar o craque jogar. Bem, em 2019 eu estava aqui na Aeroflá, nós conquistamos contra o River lá. Eu tô confiante. Desde o início da tarde, os animados torcedores se concentraram na área do Galeão. Os rubro-negros iam chegando, os grupos se juntavam e logo formaram um Aeroflá com cerca de 400 pessoas. Um movimento para apoiar, mas também em tom de cobrança. Incentivar os jogadores, incentivar eles a terem raça para jogar pelo Flamengo. O Flamengo não é brincadeira e a gente vai virar lá, a gente vai virar no Uruguai. A gente está vindo aqui mostrar para eles que a gente tá junto nesse momento, mesmo que a gente não esteja tão satisfeito. Por volta das 5 horas da tarde, o ônibus com a delegação do Flamengo apareceu aqui na área do Aeroporto Internacional. Foi logo cercado pela multidão de rubro-negros que passou a acompanhar o trajeto, mas eles têm um limite aqui. Só podem chegar até esse local onde é feito um cordão da Polícia Militar, protegendo a entrada do terminal de cargas do Galeão. Os torcedores vibravam e extravasavam colados ao ônibus que levava a delegação rubro-negra. Não houve contato da torcida com os jogadores. A polícia chegou a usar gás de pimenta para evitar a entrada dos torcedores no terminal de cargas. Um rubro-negro subiu no teto do ônibus e, de forma arriscada, balançava a bandeira. Foi um fim de tarde agitado para quem acredita
em uma virada histórica. Que é importante, Vene, o Flamengo embarcar com essa imagem, né? Como a gente falou, trouxe o Arthur deixando os jogadores observarem, ali de dentro do ônibus, obviamente, eles observando tudo. Esse movimento é muito importante, Vene, para eles entenderem o tamanho, né? Eu acho que eles já sabem muito bem, mas é sempre bom renovar essa ideia, né? O Flamengo tem uma missão difícil, mas não pode desprezar que é o Flamengo também, Vene Casagrande. E, Fernandinha, a gente também tem que ressaltar o seguinte, muitos torcedores que marcaram presença ao Aeroflá são torcedores que não têm hoje em dia como ir ao Maracanã por conta do alto custo. A verdade é essa. Então, é alguma forma desse torcedor se sentir importante e fazer parte da história do clube que ele tanto ama. É óbvio que isso é extremamente importante. Eu não estou aqui dizendo que o jogador do Flamengo ele precisa disso para poder ter uma disposição ou ter vontade de jogar. Acho que só de vestir a camisa do Flamengo, representar o Flamengo numa Libertadores da América, jogar um jogo como esse, isso já é uma motivação absurda para um atleta. Mas óbvio que isso aí é um extra, é uma gasolina aditivada, digamos assim. Não tem como. Se o jogador estiver cansado, é só ele lembrar dessa imagem do torcedor apoiando, do torcedor aplaudindo, que eu tenho certeza que ele vai ficar mais motivado ainda. Então é uma festa bonita, óbvio que se não atrapalhou ninguém, se ninguém passou dos limites, é isso que importa, o torcedor feliz, animado e confiante. Difícil? Mas não é impossível. Eu acho que a diretoria, a comissão técnica, os jogadores, eles não têm o direito de jogar a toalha. A gente está falando de Flamengo. O Flamengo é time grande. É o Peñarol que tem que ficar com medo do Flamengo. É óbvio, o Peñarol hoje é um time muito bem treinado, conseguiu um resultado extremamente positivo dentro do Maracanã. É uma missão muito difícil para o Flamengo, mas o Flamengo não pode jogar a toalha. Muito pelo contrário. Por esses torcedores e por todos os torcedores que estão Brasil afora e mundo afora, os jogadores têm que entrar em campo e dar tudo de si. Porque eles se colocaram nessa situação. Agora eles precisam sair dessa situação. Ô Pedrosa, quando a gente fala de tradição no futebol, né, e a origem do futebol é essa aqui, essa é a matéria-prima do futebol, né? Hoje a gente vê, e assim, eu acho que é um caminho natural, tantas vezes a gente já falou sobre isso em relação ao preço dos ingressos e tudo mais, o Vene traz um ponto muito importante e interessante desse assunto. Essa é a matéria-prima do futebol, é esse tipo de torcedor. Se a gente hoje fala de uma tradição, por exemplo, do Peñarol, sim, do São Paulo, no Morumbis, e do Flamengo, se a gente fala de uma tradição, a gente fala disso aqui. Essas pessoas, e aí o torcedor da década de 80 e da década de 90, do início dos anos 2000, eles que fazem as tradições do seu time. É a maior fortaleza que tem de um clube é a sua torcida. E a torcida raiz é essa torcida que empurra mesmo, Lucas Pedrosa. Isso faz total diferença, não só para os atletas, mas também para a própria torcida, para você passar uma vibe realmente legal para esses atletas, porque na verdade eu vejo que a torcida do Flamengo ela tem uma régua muito alta, né? E tá tudo bem ter essa régua alta, a ponto de xingar o treinador no Maracanã, a ponto de muitas vezes, mesmo com o time ganhando, a torcida também reclama. Então eu acho que eles mostram nesse momento que vocês perderam no Maracanã, vocês tiveram um revés, o momento não é bom, mas estamos com vocês. Assim como sempre foi a torcida do Flamengo nesse sentido. Então, sem dúvida alguma, para esses atletas que são melhores, o time do Flamengo é melhor do que o Peñarol, o time do Flamengo tem material humano melhor do que o Peñarol e tem totais condições de conseguir essa virada. É difícil? É muito difícil, porque do outro lado tem um pentacampeão da Libertadores, tem um Diego Aguirre que sabe exatamente como jogar contra o Flamengo pela experiência que ele tem no futebol brasileiro e tem uma equipe que está longe de ser só tradicional. O Peñarol é um bom time. O Peñarol é um time bom tecnicamente e bom taticamente, tem a vantagem e vai dar a vida. Agora, campo e bola, qualidade, o Flamengo tem mais. Posso só mencionar uma situação aqui? Ontem saiu um ônibus aqui do Rio de Janeiro com a torcida do Flamengo. Eles estão a caminho do Uruguai, ou seja, olha o esforço que esses torcedores estão fazendo. Por que eles estão indo de ônibus? Porque eles não têm condições financeiras de pagar uma viagem aérea ida e volta. E eles estão indo para poder representar a torcida do Flamengo lá no Uruguai. Muito bem, e o Fluminense também entra em campo hoje. Cadê a música pro Cris, DJ Careca? E aí, Cris? A música do Cris, cadê? Igual a minha, a dele é igual a minha, pode botar. Pode botar, eu tenho certeza que a música dele é igual a minha, do Dormir. Escalação do Flamengo. Léo Ortiz substitui Pulgar contra o Peñarol. Após o treino desta quarta-feira, Tite confirmou uma mudança importante no time do Flamengo para o confronto contra o Peñarol, nesta quinta, às 19 horas, horário de Brasília, no estádio Campeão del Siglo. Léo Ortiz, que vinha se destacando nas últimas partidas, ocupará o lugar de Pulgar na equipe titular, atuando como volante. A alteração visa reforçar o setor defensivo e melhorar a transição do time, que precisa de uma vitória convincente para seguir na competição.
Informações do setorista Fred Gomes, repórter especializado, trouxe os detalhes diretamente do treino do Flamengo. O técnico Tite já vinha testando essa alteração desde o início da semana, especialmente no treino de terça-feira no Ninho do Urubu, quando Ortiz foi escalado entre os titulares. Além disso, parte do elenco ficou no Rio de Janeiro, indicando que a mudança estava sendo cuidadosamente trabalhada para o jogo decisivo pela Libertadores. O treino desta quarta ocorreu na Ciudad Deportiva LS, o centro de treinamento de Luis Suárez, ex-astro do Barcelona e atualmente no Inter Miami. Apesar de mexer apenas na saída de Pulgar para a entrada de Ortiz, Tite também pode fazer ajustes táticos, especialmente no setor ofensivo, para buscar a classificação. O time provável que entra em campo conta com Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro na defesa. O meio-campo será formado por Léo Ortiz, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta, enquanto no ataque estarão Plata e Bruno Henrique. Para avançar às semifinais da Copa Libertadores, o Flamengo precisa vencer por 2 gols de diferença. Caso vença por apenas 1 gol, a decisão irá para os pênaltis.